Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para a gente conversar sobre mais 2 capítulos aqui da nossa leitura compartilhada no nosso canal nesse ano de 2019, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse mês nós fizemos a leitura do capítulo 4 e do capítulo 5. Então vou começar falando um pouquinho sobre o capítulo 4, que foi um capítulo que me chamou muito a atenção, até por acreditar que a estrutura desse capítulo nos ajuda a entender muitos dos posicionamentos e perspectivas que a Clarissa vai abordar em outros contos ao longo do livro. Nesse capítulo 4 a gente conhece Manauí, né, a história do rapaz que quer se casar com irmãs gêmeas, com 2 moças, e para isso ele tem que vencer aí um desafio colocado pelo pai dessas moças, que é descobrir o nome delas. Só é merecedor de se casar com essas irmãs o homem que descobrir o nome, que define, né, que identifica, que abre o portal de acesso ao coração dessas 2 irmãs. E a Clarissa entra na questão da dualidade da psique feminina e de como a conquista e o relacionamento do masculino com o feminino, a partir dessa condição primordial nossa, né, nessa dimensão da dualidade, como essas coisas se misturam. Eu achei esse capítulo interessantíssimo, me remeteu a uma série de outras propostas de discussão, assim, e eu acho que ajuda de muitas maneiras a gente se sentir um pouco mais acomodados na condição de seres com muitas facetas, com muitos espectros diferentes que se manifestam ou não na realidade, naquilo que a gente chama de realidade material. Acho que todo mundo aí de alguma maneira se reconhece em muitas partes, né? E quando a Clarissa fala dessa dualidade feminina, da natureza dual feminina, complementar e muitas vezes contraditória, paradoxal, ela está de alguma maneira falando sobre essa necessidade nossa de ampliar os aspectos com os quais nos identificamos e nos manifestamos dentro dessa realidade que a gente vive. O homem que se preocupa em descobrir o nome, ele está de alguma maneira procurando entender mais do complexo de união e de integração dessas partes do feminino, que seja nele ou que seja no outro, projetado no outro. É um capítulo interessantíssimo que traz, como eu falei, uma série de possibilidades para a gente divagar ainda mais dentro desses conceitos tão amplos da psicanálise. E eu acabei, de alguma forma, estudando um pouquinho mais sobre isso, voltando para um material que eu gosto muito, que eu já recomendo aqui para vocês, que é esse livro aqui, A Deusa Interior. Esse livro foi escrito por um casal, Jennifer Barker e Roger Uger. Não deve ser assim a pronúncia, eu vou colocar aqui depois, mas provavelmente não é assim a pronúncia do nome deles. Esse casal, eles fizeram um guia, como eles chamam, com uma descrição de muitas deusas da mitologia grega, para que nós possamos de alguma maneira nos identificarmos aí com essas facetas, com esses arquétipos, né, tão bem descritos e tão bem elaborados lá pela cultura grega. E eu acho esse livro muito interessante para a gente conseguir se aprofundar mais nesse movimento nosso de manifestação dentro dessa realidade. Então, é uma dica que eu deixo aí de leitura, Deusa Interior, que fala muito sobre o feminino, né? E sobre as muitas e já analisadas, e estudadas e pesquisadas facetas do feminino. Claro que isso aqui é uma base, né? E eu nem acredito só na dualidade, eu acredito que a gente possa ter uma infinidade de facetas e de formas dessas combinações se apresentarem no mundo. Então eu achei esse conto Manauí super interessante nesse aspecto, e como eu disse, eu acredito que ele ajuda a gente a entender e conseguir adentrar melhor ainda o universo da Clarissa dentro dos outros contos também, né? Dentro dessa perspectiva junguiana. É muito interessante, eu acho que vale até um aprofundamento maior
dentro das possibilidades desse conto. Mas a gente tem o quinto capítulo, né? O quinto conto, que eu particularmente considero esse o coração desse livro da Clarissa. Eu tenho cá comigo, tá? Isso é uma impressão minha, por ser esse o meu capítulo preferido do livro, mas não só meu, como de muita gente, né? Eu acredito que muita gente lembra desse livro, Mulheres que Correm com Lobos, por conta desse capítulo. É claro que não só por isso, né, gente? Tem todo um material aqui. Mas esse capítulo 5, ele é extremamente potente naquele desenvolvimento de despertar e engatilhar na gente uma série de insights e de movimentos internos, porque ele fala sobre uma questão que acaba atingindo não só as mulheres, mas aos homens, e nesse capítulo existe uma abordagem do universo masculino muito interessante. Aliás, eu indico para os rapazes, todos eles, se não quiserem ler o livro, não precisa ler, mas leiam esse capítulo, capítulo 5. Aliás, quem também aí não tiver interesse em ler todo o livro, leiam esse capítulo especialmente, porque ele é, na minha opinião, o coração desse livro mesmo. Ele é a pulsão mais forte que a Clarissa coloca dentro desse material. Não é única, mas é, na minha opinião, e na de muita gente que eu ouço falar, o capítulo preferido, né? Aquele que traz, parece que cutuca mais e chega mais perto da gente. O capítulo se chama Caçada, quando o coração é um caçador solitário. Quando o coração é um caçador solitário. Aliás, existe um livro, né, que tem esse título, O Coração é um Caçador Solitário, mas eu não li ainda, não sei sobre o que se trata. E esse capítulo a gente vai conhecer o conto da mulher esqueleto. E que conto, né, gente? Que história, que fábula mais rica de possibilidades também de interpretações. A mulher esqueleto conta a história de um pescador que está lá fazendo as atividades dele de pesca, e ele sente que a rede dele pegou um peixe grande, né, como ele chama, e quando ele puxa a rede, ele vê um esqueleto de uma mulher, e desesperado ele sai correndo do rio, arrastando a rede enrolada nos pés dele, e essa mulher esqueleto corre com ele até a cabana, e ali eles vivem um enlace de vida, morte e vida, que é a estrutura que a Clarissa mais levanta de interpretação desse conto da mulher esqueleto. É trazida à tona uma discussão muito viva sobre a necessidade que nós temos de cada vez mais mergulharmos na estrutura básica da vida, que é a morte, e da morte, que é o renascimento e a vida. E de como os relacionamentos afetivos, as nossas conexões e vínculos amorosos, muitas vezes são as plataformas que nos ajudam a entrar em conexão com esse trabalho interno, de reconhecer as nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas marcas mentais, emocionais, os nossos traumas, e de como essas vivências, por mais que nós tentemos aí escapar delas, né, acabam de uma maneira ou de outra nos enlaçando, se prendendo dentro da nossa vida, como a mulher esqueleto se prende na rede do pescador. É uma história muito bonita, que a Clarissa tem assim, de uma forma muito inspirada, uma leitura realmente tocante, muito forte, muito intensa, que literalmente conversa com o coração de todos nós. Eu acho difícil uma pessoa ler essa interpretação da Clarissa aqui e não se sentir em algum ponto tocada de alguma maneira, porque é uma história que, dentro dessa visão que a Clarissa traz, conversa com a dor do desamparo, né, que é tão comum e que praticamente liga a todos nós, né? Todos nós estamos de alguma maneira procurando o encontro com aquilo que conforta essa nossa sensação de desamparo no mundo. E muitas vezes a gente entra numa série de jogos e de relacionamentos e vínculos baseados em trocas utilitárias para nos ajudar a lidar com essa dor do desamparo, mas em algum momento, de alguma maneira, de alguma forma, e eu acredito muito nisso, né, que a gente vai
encontrar essa mulher esqueleto, essa possibilidade da gente se olhar e olhar para a nossa história e para quem nós somos dentro de uma relação e com isso renascer, né? Renascer para o amor, para a entrega, para a intimidade, enfim. É uma história lindíssima. E essa leitura da Clarissa, como eu disse, eu acredito ser o coração desse livro, conversar muito com muita gente e trazer uma visão muito profunda de um tema delicado e que por vezes o nosso ego não permite a gente acessar da maneira como a gente deveria, mas aqui, através de um conto, através da contagem de uma história, a Clarissa consegue nos revelar muito desse universo que permeia as relações afetivas. Tem alguns pontos aqui desse longo estudo que ela fez, porque é um dos capítulos mais longos também do livro, né? E isso é interessante porque mostra a intensidade com que a Clarissa traz pra gente as informações que ela acha mais importantes. São realmente, eu achei, muito significativas. Ela fala sobre as etapas que a gente vive para conseguir transformar uma história de amor numa história de amor, né? Quando que as relações deixam de ser meros encontros e se transformam em alguma coisa realmente que pode transformar a nossa vida e gerar essa abertura. Como eu disse no começo, esse é um capítulo que conversa de maneira muito direta com os homens, né? Porque o pescador, ele representa aí o masculino, que também existe em nós, mulheres, o princípio, né? A força, o vórtice de energia masculino, mas ela fala sobre, muitas vezes, como os homens acabam vivenciando as trocas e as conexões de maneira muito superficial para nunca precisarem entrar em contato com as suas feridas emocionais. E o quanto isso é projetado nas mulheres e dentro das relações que eles têm com as mulheres de uma maneira muito inconsciente. Ou o quanto o sistema também ajuda, né, esse processo a permanecer e como isso prejudica muitas vezes a saúde mental, emocional e psicológica da sociedade como um todo, né? Porque se a gente pensar, estamos todos envolvidos nesses processos de alguma maneira. E ela tem um olhar muito cuidadoso para falar sobre o medo que nós sentimos diante do contato com as nossas feridas, para falar sobre a necessidade da gente ter coragem e superar as nossas inseguranças para realmente conseguirmos adentrar um lugar de entrega, aonde a nossa vida passa a ser tocada pela presença do outro e vice-versa, de uma maneira genuína, né, gente, que escapa aí dos jogos e das relações que muitas vezes nós assistimos e participamos, que acontecem no nível extremamente desvitalizado e desconectado com a real essência do ser, a nossa essência, aquilo que vibra a nossa essência em nós. É um capítulo muito emocionante. Por vários momentos eu me senti tocada e parei para refletir, para meditar mais dentro das questões que ela levanta e realmente, como eu disse, eu considero esse um dos capítulos mais importantes do livro e que traz com força para a gente a potência das relações e das conexões e dos vínculos dentro da nossa vida e da sociedade, né? Eu acredito particularmente que nós somos as nossas relações, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, com as coisas, com a gente, com as nossas atividades, enfim, todo tipo de relação que nós mantemos e sustentamos na nossa vida está de muitas maneiras nos representando dentro desse plano, né? Nós não temos relações, nós não temos parceiros ou parceiras, namorados, esposos, filhos, mulheres, companheiras, amigas. A gente não tem. Nós somos as estruturas e as trocas que nós temos nessas relações. E esse olhar muito atento e delicado da Clarissa para essa troca e como pode acontecer essa ressensibilização, será que existe esse termo? Acho que não, né? Essa ressensibilização, a pessoa que muitas vezes está desconectada dela mesma e desse universo emocional, como a aproximação amorosa e afetiva funciona como cura.
A cura acontece através do contraste, quando a gente olha aquilo que contrasta, aquilo que acaba de alguma maneira nos trazendo a consciência da nossa posição atual, né? É o contraste, na verdade, que gera dentro dessa dimensão essa nossa visão daquilo que a gente chama de realidade. E a cura passa por isso, a cura passa muitas vezes pelo encontro com o outro, com aquela parte nossa que está projetada de alguma maneira lá no mundo, que a gente enxerga assim. Enfim, é um capítulo riquíssimo, onde dá pra gente falar sobre muita coisa, discutir muita coisa. Eu não tenho nem como trazer muita referência pra cá, porque de leitura, de outras leituras, né? Porque realmente esse é um conto que tá tão redondinho, ele tá tão completo, ele tá tão perfeito aqui na versão que a Clarissa fez, que eu acho que a leitura desse conto já traz pra gente uma infinidade de materiais para a gente prosseguir os nossos estudos. Mas eu fiz uma leitura de um livro que eu queria há muito tempo, que de alguma forma conversa tanto com o capítulo 4 quanto com o capítulo 5. É um livro famoso, que é esse aqui, O Amante, da Marguerite Duras. Será que é assim a pronúncia do nome dela? Esse é um livro famoso, antigo, ele foi escrito na década de 80, ganhou o prêmio Goncourt, né? E é um livro curtinho, olha, ele é praticamente um conto estendido, ele é um livro pequeno, mas que tem um olhar também extremamente profundo sobre a relação homem-mulher e sobre esse encontro que acontece internamente, que se projeta fora, né? Isso não depende do gênero dos membros que estão participando desses encontros, tá, gente? Isso independe. A gente está falando de princípios vitais, masculino e feminino, e sempre que um encontro amoroso acontece, de alguma maneira a gente está reproduzindo esse casamento, essa relação, essa troca, esse romance que existe dentro de nós, dentro dos nossos potenciais energéticos e de vida mesmo, né? De alguma maneira as nossas relações estão projetando isso o tempo todo. E esse livro, O Amante, conta a história de uma jovem, muito jovem, extremamente jovem, acho que ela tem 15 anos. Ela tem, a iniciação sexual dela acontece com um homem mais velho, numa situação de submissão e dominação que não contraria os princípios da época e o nível de consciência que essa jovem tinha, mas para a gente que assiste de fora, traz uma série de questionamentos, perturbações, incômodos que nos remetem à nossa história e conexão com o nosso corpo e com o corpo de todos os parceiros e parceiras que a gente vem cruzar no nosso caminho. Enfim, é um livro que eu acho que casou muito bem com a leitura desses capítulos que eu fiz do Mulheres que Correm com Lobos. É uma leitura que eu super recomendo, porque ela tem um olhar super abstrato, porém intenso sobre esse momento da conexão, esse momento da relação e do casamento que acontece de alguma forma entre a gente e o mundo e as trocas, as conexões afetivas, amorosas, sexuais, enfim. É um tema que dá pra gente discutir por muito tempo, né, gente? Isso aqui foi uma das sugestões que me caíram, que me comentaram na época que fazia sentido ler junto, né? Porque eu comecei a leitura desses capítulos e eu achei que realmente casou super bem, então eu tô trazendo a sugestão aqui. E eu vou deixar a sugestão de mais um livro que eu não tenho aqui, mas que fala muito sobre o ciclo de vida, morte e vida, de uma maneira também extremamente poética e muito, muito gostoso de ler. É um livro que se chama A Acabadora, de uma autora italiana. Eu vou deixar depois o nome aqui direitinho para vocês, porque eu não vou lembrar. É Micaela alguma coisa, o sobrenome dela eu não vou lembrar. É um livro que eu li há muito tempo atrás, mas que me marcou profundamente, porque é a história de uma mulher que, como o próprio título diz, ela é a acabadora das histórias, das relações, das vivências, das existências. Ela vem para trazer o ponto final, a conclusão que muitas vezes a gente vive escapando, como a gente vive escapando da mulher esqueleto, né? Então eu vou colocar aqui depois o título certinho para vocês. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque eu acho que também vai entrar super bem dentro dessa história. Eu infelizmente não tenho esse livro aqui, eu peguei emprestado, mas é uma dica que eu deixo para complementar as nossas leituras
E mês que vem eu tô de volta pra gente discutir mais um capítulo desse livro incrível. Quem quiser falar mais, quiser comentar, pode deixar aqui embaixo, ou no Instagram, ou no Facebook. Eu vou deixar as duas contas aqui, onde outras mulheres estão por lá também, correndo com os lobos e contando suas experiências de leitura, viu? É isso, meus amores. Obrigada pela atenção. Um excelente mês de leitura para vocês e até mais.